Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Conducing Play. Aqui é onde a gente fala de conhecimento na prática, onde de fato nós trazemos aí os principais players do mercado para a gente conversar sobre o mercado condominial, sobre dúvidas, sobre situações, as mais diversas possíveis que você possa ter aí, síndico, no seu condomínio. E antes da gente iniciar, eu quero agradecer aqui principalmente os nossos patrocinadores. Primeiro aqui, a Garantiza, que é a empresa aí de receita garantida. Então, se você tem problema de inadimplência no seu condomínio, converse direto com eles, empréstimos. Eles fazem todo esse processo de assessoria financeira. Segundo, a Eletromídia, que é uma empresa que também está patrocinando a gente. Ela tem todo o processo de comunicação em elevadores, auxilia muito o síndico nesse processo. Também conversa com ele se você quer instalar uma tela aí no seu condomínio, para deixar ele muito mais moderno, muito mais eficiente o seu processo de comunicação. E terceira, a Prime Facilities, que é uma empresa voltada à prestação de serviços, uma das principais empresas do setor, uma das empresas mais sérias que eu conheço e que entende muito do setor e que está muito preocupado também com o seu bem-estar síndico aí enquanto serviço prestado e também enquanto legalidade. Isso é fundamental para você ser um síndico muito mais tranquilo nesse quesito. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que de vários síndicos eu ouço, a gente estava discutindo aí em grupos até alguns dias atrás sobre a questão de terceirização, sobre as dificuldades de você terceirizar um serviço. O que o síndico tem que fazer, o que ele não pode fazer, de que forma que ele contrata uma empresa, quais são os perigos, quais são os cuidados, onde o síndico, de fato, ele tem que pensar o que eu preciso fazer para contratar da melhor maneira possível, sem eu trazer nenhum problema para o meu condomínio. E essa é uma dúvida, gente, que paira sobre muitos de nós, porque a gente sabe que todo condomínio ele precisa de mão de obra, e a gente vai contratar essa mão de obra direto pelo condomínio, ou a gente, de repente, vai contratar uma empresa terceirizada, se for, que tipo de cuidado? E para isso, gente, eu tenho aqui um grande amigo meu que conhece muito do setor condominial, Igor, que é um especialista na área de terceirização de serviços. Isso. Igor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por você estar participando, por você trazer aí, compartilhar o seu conhecimento conosco. E seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho aí, né? O respeito que tem com a nossa marca, com a nossa empresa, com a minha história. Enfim, espero poder ajudar um pouquinho aqui. Não sou tão especialista assim, mas estou há 12 anos na área, conheço. Já conhece bastante. Passei por muita coisa e acho que vou conseguir contribuir de forma positiva para o mercado. Perfeito. Igor, para a gente começar, vamos explicar o que de fato é a terceirização. Vamos conceituar, porque às vezes a gente fala tanto num termo, e a gente nem conceitua. O que é terceirização? O que é terceirizar serviço hoje no condomínio? Então, assim, eu acabo fugindo um pouco dos termos técnicos da terceirização, porque se a gente for pegar lá na base do conceito, é contratar empresa para fazer uma função X que você queira repassar para alguém que é especialista, né? Então você terceiriza uma função da sua empresa, uma área da sua empresa, para uma empresa que vem com uma solução e faz isso muito bem. Basicamente é isso a terceirização. Perfeito. Eu deixo de executar eu mesmo para ter alguém executando e passo a acompanhar somente os resultados daquilo ali. Basicamente é isso, a terceirização de serviços, terceirização de mão de obra, terceirização no nosso mercado, né? O outsourcing, que a gente chama. Exato. Mas eu vou muito mais para a área do dia a dia, quando eu vou falar de terceirização. É, na verdade, você ter uma empresa especialista que faz com que você foque no que é principal para você. Exatamente. Você tira a mão do operacional. É sempre que eu falo, né? Para o síndico tirar a mão do operacional para ele ficar no estratégico. Exato. Porque assim, ó, pegando condomínio, já que a gente é muito voltado para condomínio, né? É o nosso métier, né? Exato. Então, assim, o síndico ele tem inúmeras atribuições no seu dia a dia. Inúmeras. E ele tem que, por exemplo, se preocupar que o funcionário faltou, não chegou, é dia de Natal e a equipe de limpeza não foi. Ou é o dia a dia mesmo, né? Porque o condomínio é 24 horas, né? Todos os dias do ano. Sim. E tem uma vida, né? Cada condomínio tem suas particularidades. Então você imagina só, esse síndico todos os dias tem que estar preocupado com a equipe de limpeza que falta, a equipe de portaria que falta, o próprio Honda, os treinamentos que essas equipes precisam ao longo do ano, né? A gente sabe que se a gente deixa uma equipe sem gestão, sem estar participando de forma ativa, eles podem se perder, é natural, o ser humano, né? Sem estar com direcionamento sobre um plano de trabalho. Então, a grande chance é que o trabalho não saia tão bem. Então, para o síndico, na verdade, terceirizar é ele focar
no que é o principal para ele. De fato, naquilo que faz a diferença no trabalho dele, que é ele pensar de forma estratégica, ele sair dessas questões operacionais, porque hoje o síndico ele acaba se prendendo muito nesses meandros operacionais, ele acaba não indo para essa área que de fato vai fazer diferença numa gestão dele, numa reeleição dele, em várias situações ali que pode auxiliar muito ele. Ainda mais um síndico que, por exemplo, eu falo do síndico morador e também do síndico que quer ganhar escala, né? Que ele quer ter mais condomínios, que a gente vê esse mercado hoje crescendo absurdamente. Muito. Exato. Então, esse síndico, se ele está lá o tempo todo envolvido com problemas de portaria, envolvido com problemas de segurança do condomínio, envolvido com problemas da limpeza, em que momento ele vai estar com a cabeça tranquila para ele pensar no condomínio como um todo? Exato. Então, é isso. Assim, eu puxando para o dia a dia nosso de condomínio, síndico, faça o que você sabe fazer de melhor, não precisa cuidar dos problemas, né, das picuinhas. E eu digo assim, às vezes tem picuinha entre colaboradores. Exato. Às vezes tem coisinha minúscula. Então, não precisa cuidar disso. Passe para uma empresa séria e tem todo... A gente vai falar aqui sobre o que é adequado para ter uma terceirização, que a empresa vai conseguir te atender muito bem e você foca no que realmente é essencial para o condomínio. E eu próprio, como experiência, já passei muito por isso, de você ter problema com colaboradores e você, às vezes, investir muito mais tempo nisso do que propriamente na sindicatura. Você cuida muito mais de colaboradores do que propriamente do condomínio, dos condôminos. E aí, PC, vamos falar assim, ó, o condomínio, ele tem todo um fluxo de pagamento. Tem condomínios aí que a gente vê, arrecada 200 mil, 500 mil, 1 milhão, enfim... Não sei, eu acho que 1 milhão, não sei se ainda tem, né? Tem muito mais. Então, o cara arrecada... É uma central de negócios. Exato. E tem toda uma responsabilidade por cima. Você imagina, em vez de você estar cuidando desse faturamento, desse financeiro, em vez de você estar organizando todo um plano de trabalho, você está resolvendo o problema porque a dona Joana brigou com o seu João. Da zeladoria e pronto, já azedou E ali. porque um foi embora, abandonou o trabalho e o salão de festas tem que ser limpo até o meio-dia, até as 10 horas da manhã, porque o morador está chegando com piscina de bolinha, com cama elástica, com tudo e tal. Então, desgasta demais assim. Desgasta. Você já passou por isso. Sim. Você sabe o quanto isso é desgastante. Né? Então, eu digo que a terceirização hoje ela é mais do que só fazer um serviço no lugar, né, de você fazer com a sua própria estrutura, né, de você estar executando serviço com a sua própria estrutura. Ela é uma solução. Exatamente. Aí a gente vê, ultimamente, o quanto a terceirização está crescendo, né? As leis todas, que antigamente tinha uma certa inibição da terceirização, você não podia terceirizar a atividade fim, e você vê há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, acho que ainda foi no governo do Temer, que teve a liberação para terceirização na atividade fim, né? Claro que com inúmeras ressalvas, e que isso é bom também, porque você faz com que a régua cresça, né? Que o padrão cresça, mas a gente vê que a terceirização só cresce e eu acho que vai crescer cada dia mais. Exatamente. E vamos pensar, Igor, eu sou um síndico, eu quero terceirizar a minha equipe, eu quero terceirizar, de repente, minha portaria, zeladoria, vigias, enfim, quero fazer essa terceirização. O que eu tenho de vantagem como síndico, por exemplo? Bom, é isso que eu te falei, né? Você vai ficar focado. Além, claro, dessa questão de você sair dessa questão do operacional, né, focar no estratégico. E desde que você contrate uma empresa correta, com expertise, que seja especialista naquilo, tá? Porque nós temos inúmeras empresas de terceirização, cada uma com a sua especialidade. Sim. Tá? Então a gente vê, por exemplo, empresas que são mais voltadas para o setor público. Tem empresas de terceirização que trabalham com limpeza, segurança, portaria, mas são mais voltadas ao setor público. E tem empresas que são mais voltadas a condomínio, que é totalmente diferente um do outro. Então é importante você contratar uma empresa que seja especialista em condomínios, que saiba, que viva aquilo, né? Porque aí você vai ter toda uma profissionalização da sua mão de obra dentro do seu condomínio. A empresa vai te fornecer uma mão de obra, vai acompanhar essa mão de obra, vai ter toda a uniformização, os EPIs adequados, os treinamentos para aquela equipe. Então, qual que é a sua vantagem principal? Além de você focar no seu negócio principal, a profissionalização da sua equipe que trabalha no seu condomínio. Outra questão também que eu tenho, que também já passei por isso, eu entrei no condomínio uma vez que o funcionário mais novo, ele tinha em torno de 25 anos de casa. O mais novo. Detalhe, era uma dificuldade para fazer com que eles fizessem todas as atividades que eram necessárias, exatamente porque eles estavam ali, alguns queriam ser demitidos já, e o condomínio não tinha caixa para demitir. Pois é. Num processo de terceirização, eu consigo fazer essa troca de forma muito rápida. Total, você realmente não se incomoda,
né, com essas questões, porque já está tudo incluso. Por exemplo, você não se preocupa com rescisão, você não se preocupa com 13º, você não se preocupa com férias, quem vai cobrir as férias. A empresa terceirizada de qualidade, ela faz toda essa gestão por você. Então você não precisa se preocupar se o colaborador, se ele faltou, vai ter a reposição adequada, com o colaborador treinado para fazer aquela reposição. Vai ter a supervisão ativa que vai acompanhar. Os colaboradores não ficam numa zona de conforto, porque tem colaborador, como você disse, está ali há 25, 30 anos, ele sabe que ele virou um patrimônio do condomínio. Quando ele está numa terceirizada, ele tem constantes treinamentos e ele precisa passar por uma atualização. Se ele não for se atualizando, ele vai acabar sendo, né, remanejado ou desligado, enfim. Então, eu acho que a principal vantagem é, além de você não ter esses incômodos do dia a dia, é que você tem uma profissionalização total do seu condomínio. Eu acho que isso já diz muito, né? Essa questão do síndico poder dar esse salto, ir para a área estratégica de fato, não se incomodar com isso, porque de repente o funcionário ele não tem aquele fit com o condomínio, aquela ligação, não tem aquela química com o condomínio e ele precisa alterar. Se for um funcionário seletista, é muito difícil para ele fazer isso. Sim. Né? E outra coisa, se ele é um terceirizado, ele consegue fazer essa alteração, ele consegue também aí os treinamentos por meio da terceirizada, enfim, fica muito mais fácil o processo de gestão dele. E eu já vi esse colaborador antigo de condomínio se negando a fazer treinamento. Já vi. O síndico, eu já vi um condomínio que tinha um colaborador de anos e anos também. O síndico assumiu, ele não queria demitir a equipe, ele queria manter, porque o porteiro vira amigo da família, né? E tem toda ali uma história, uma construção realmente nisso. Mas, cara, ele acabou indo para a terceirização porque ele tentou inúmeras vezes melhorar a qualidade do trabalho. Os porteiros não queriam colocar o uniforme, as meninas da limpeza não queriam usar EPI. E aí ele levava a galera para fazer treinamento de segurança, contratava os consultores, fez um projeto de segurança muito bacana no condomínio e simplesmente não seguiam. Então se recusavam a ter mais tecnologia, não tinham atualização. Então, quando ele foi para a terceirizada, né, e graças a Deus foi a nossa empresa que fechou esse contrato, ele me falou isso, era a maior dificuldade que ele tinha. O pessoal não aceitava, sabe? E hoje as coisas estão rodando muito bem lá para ele. Imagino. Agora vamos pensar, numa possível aí, eu fiz a contratação com uma empresa terceirizada e essa empresa terceirizada, de repente, tem uma demanda trabalhista. Eu como condomínio, eu também sou envolvido nisso? Como é que funciona esse processo? É envolvido, tá? O condomínio, ele tem total responsabilidade e responde por tudo. Porém, é importante frisar que se contratado uma empresa adequada, boa, séria, com toda, né? Antes de você até contratar, você precisa fazer essa análise, né? Para você não comprar gato por lebre ali. Então, fazer a contratação da empresa correta, a empresa ela vai responder a trabalhista e vai isentar o condomínio de qualquer dano, né? A empresa vai assumir esse passivo, Ela então. vai assumir total. Isso vem já no contrato, tudo muito bem especificado. E aí que a gente chama atenção para a importância da contratação da empresa correta. Então, até isso era outro ponto que ia levantar. Porque eu acho que é extremamente importante. E síndico, você precisa acompanhar. Esse aqui é um ponto vital, fundamental, que a gente precisa saber quais critérios eu preciso ter para contratar uma empresa, Igor. O que eu preciso levantar para contratar essa empresa? Para eu ter exatidão, que é uma empresa coerente, correta, ilibada. O que eu preciso... Qual que é o levantamento que eu tenho que fazer para isso? Bom, são vários fatores, tá? E ele vai desde o tributário à questão financeira. Sim. Então, é extremamente importante que o síndico, primeiro de tudo, se ele vai ter o fornecimento de portaria 24 horas, esse síndico ele precisa analisar o regime tributário da empresa. Tá? Primeiro, precisa analisar quanto que essa empresa fatura anualmente, qual a estrutura financeira, qual a estrutura de escritório, tem jurídico próprio, não tem, tem um setor de segurança do trabalho, não tem. Ou seja, ela tem que garantir que essa empresa tem uma estrutura para atender bem. Hoje em dia o mercado não tem mais como você atender de forma amadora. Não dá. Tá? Então, você tem inúmeros fatores. Eu acho que depois dessa nossa aula aqui, aula não, né? Desse nosso bate-papo. Isso aqui é uma aula. Eu acho que o que a gente pode fazer síndico. é disponibilizar até checklist. Um checklist. Legal. Porque são fantástico. inúmeros itens, tá? E aí o síndico vai poder contratar com mais responsabilidade. Mas eu acho que um dos principais fatores hoje é a questão da tributação e a questão também financeira. O quanto essa empresa tem de capacidade financeira, se ela receber um processo trabalhista, se ela receber alguma multa por questões trabalhistas, o que for. Porque a pior coisa é você contratar uma empresa que cobra extremamente barato
que não tem nenhuma estrutura, que não tem um RH direito para fazer uma contratação adequada, não tem a segurança do trabalho, que não cumpre com as suas obrigações em dia, que sonega imposto, porque tudo isso depois volta muito mais caro para o condomínio. Pera lá, Igor, vamos por parte. É muita muita coisa. informação. vamos É muita colocar coisa, por é muita parte, coisa. porque é importante, eu acho que esse aí é um ponto aqui vital da nossa conversa para o síndico entender. Então vamos lá. Primeira questão, vamos analisar. Se fala muito hoje sobre a questão aí da empresa ela poder ser do simples ou do lucro presumido. Vamos partir desse ponto. Perfeito. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Empresas de terceirização que não trabalhem somente com limpeza ou vigilância armada. Porque limpeza e vigilância armada, as empresas podem estar enquadradas no Simples Nacional. Perfeito. Tá? Empresas que fornecem o Ronda, por exemplo, que é o vigia, o zelador, o porteiro, essas empresas não podem estar enquadradas no Simples Nacional. Isso é uma lei, tá, da Receita Federal. E as empresas que trabalham desta forma ilegal estão cometendo um crime de sonegação. Então é importante dar um recado até para esse síndico, dar um recado para você aqui, síndico, que você contratando uma empresa que trabalha com portaria 24 horas, uma empresa de terceirização no geral, né? Limpeza, zeladoria, ou vigia, porque é um combo, né, na hora de você contratar para o seu condomínio, você contratando essa empresa que está enquadrada no Simples Nacional, você está ajudando a sonegar impostos, contribuindo. Mesmo que às vezes sem saber, você está contribuindo com a sonegação de impostos. Então, é extremamente importante saber que hoje no mercado de terceirização não dá para contratar a empresa do Simples Nacional. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta para você. E vamos pensar numa eventual situação de fiscalização. Como que o condomínio pode ser punido com relação a isso? Como é que funciona essa questão? Vamos dizer, eu contratei uma empresa, essa empresa ela atua no Simples, e de repente essa empresa é autuada. Como é que funciona valores? Como é que, enfim, qual que é o desdobramento disso tudo? Bom, acaba, na verdade, que ficando impagável, para ser muito sincero. Impagável, como assim? Porque assim, ó, a empresa deixa de sonegar ela deixa de pagar de 10% a 15% do valor da fatura total do mês de imposto. Vamos pegar um exemplo na prática? Sim, vamos lá. Ó, contrato de 50 mil reais. Ok, 50 certo? mil. Essa empresa, ela deixa de pagar em torno de 5 mil reais por mês de impostos. 5 mil de impostos. Para baixo, eu estou até chutando um pouquinho para baixo, até um pouco mais. Eu não tenho número aqui preciso, precisaria fazer a planilha aqui para mandar para vocês. Mas só para a gente ter uma ideia aqui. Mas 5 mil reais, correto? Vamos imaginar que essa empresa ficou 3 anos neste condomínio, trabalhando. Síndico feliz da vida, gosta do trabalho, a empresa entrega operacionalmente e tal, mas está sonegando durante 3 anos. Ela deixou de pagar anualmente 60 mil reais, correto? 5 mil por mês, 12 meses, 60 mil. 3 anos, nós estamos falando de 180 mil reais, correto? De um contrato. Ok. Somente um. Porque provavelmente se vai aquela história, né? Puxei a pena, não vai vir só a pena, vai vir a galinha. Na verdade, quando a Receita Federal ela vai em cima de todos, né? E aí o que acontece? Esses 180 mil reais, a Receita vai lá e autua a empresa, comunica o condomínio também, porque ele que fez a contratação. Uhum. Então ele tinha uma empresa ilegal, aceitou isso, então acaba atrelando, não tem como. E vai além de ser crime de sonegação fiscal, tá? É crime, ele gera uma multa de 150%. Então, você vai para mais de 500 mil reais em um contrato, que você ficou de 50 mil. Normalmente, essas empresas terceirizadas, o ticket médio é alto, né? Então, ela deve ter, sei lá, se ela tiver 10 contratos de 50 mil, a multa dela passou de 5 milhões. Ela não vai ter liquidez para pagar isso. Não tem como pagar. Não tem como pagar, ela não vai pagar, ela não vai conseguir, ela vai recorrer, mas na hora que estourar, vem. E aí, quem acaba sofrendo com isso é o condomínio, porque ele é corresponsável. Assim como na trabalhista, se o colaborador coloca a empresa quebra e não paga o colaborador, quem tem que pagar é o condomínio. Você já deve ter visto isso inúmeras vezes no mercado. A mesma questão com o imposto. Se a empresa quebrou e não pagou, quem vai ter que pagar é o condomínio. Por isso que a gente acaba orientando muito, porque o barato sai caro. Sabe? É analisar muito bem. Não tem mágica, né? Não existe mágica. PC, se eu pago o salário conforme o piso da categoria. Se os impostos já são todos taxados, ou seja, salário e impostos não tem diferença. A única coisa que muda é a minha taxa de administração, né? A minha margem de lucro, a minha taxa de administração
E ali, pequenos itens, como, eu quero ter um uniforme melhor, então cobro um pouquinho a mais pelo uniforme, cobro um pouco a mais pelo meu treinamento, Aham. pelos meus diferenciais. Mas não existe mágica, Mas não nada tem muito como. absurdo também. Não, por isso que eu te falei, a margem de lucro das terceirizadas é entre 3% e 10%. Ou seja, eu posso ter aí uma diferença de 7%. Pasme, eu às vezes vou disputar condomínios que a gente passa lá numa proposta nossa de portaria no valor X e a gente vê propostas 30% abaixo. Então, Qual é a mágica? não existe mágica. A gente, Hoje está sendo burlado isso. e aí a gente tenta hoje, na verdade, orientar. Não é porque a gente quer ganhar todos os contratos, não é isso. Tem mercado para todo mundo, né? Enfim, tem Curitiba, é uma praça gigante, Paraná, o Sul, Brasil, né? Exato. Então, assim, tem mercado para todo mundo. A gente só tá falando, pessoal, vai dar ruim. Então, melhor você contratar uma empresa séria, correta, que vai te atender bem, que tem diferenciais, que cobra o preço justo do mercado, né? Para você poder ter uma gestão saudável do seu condomínio e mais tarde não acabar pagando esse preço muito mais alto, né? Exatamente. Síndico, olha um baita recado para você entender muito bem esse processo, porque fica muito claro aí que você contratando aquela empresa mais barata, isso provavelmente vai ser mais caro, porque essa empresa não está no enquadramento no regime tributário correto, provavelmente não está fazendo os recolhimentos de impostos corretos, e o condomínio ele vai ser corresponsável com isso. E eu digo até mais, viu, Igor? Até mais que uma demanda trabalhista, né, que você consegue negociar Você negocia tudo. Impostos não tem. Não tem como, vem numa pegada. Então, o recado que fica é Simples Nacional não dá, foge, é pegadinha, sabe? Exatamente. E assim, vai para as empresas que estão ou no lucro presumido ou no lucro real. E aí eu falando até para os meus amigos empresários do segmento, eu indico o lucro real, porque ele é mais trabalhoso, mas as empresas, né, elas têm margem de lucro de 3 a 10%, então você tributar sobre realmente o teu lucro. Aquilo que de fato entrou. Exato, você não vai tributar Sobrou, sobre o aliás. bruto, você vai tributar sobre o teu lucro. Então, você com uma boa expertise tributária, você consegue otimizar a sua empresa. Foi isso que a Prime fez. Hoje ela tem toda uma expertise para a gente, em todos os nossos setores, né? Não só tributário, jurídico, operacional. Nosso operacional é incrível. Mas é isso, é esse recado, assim. Esse barato sai caro, né? A gente falou aqui, então, da questão tributária, né, para prestar muita atenção, da questão de pagamentos de impostos também, para estar tudo ok, pagamento de salários, tudo. E com relação às certidões, que tipo de certidão que eu preciso ter, Igor, exatamente para eu saber se essa empresa está devendo, não está devendo, e até mesmo essas questões que você levantou aí, né, de ter multa trabalhista ou não. Quais são essas certidões? Então, são todas, a gente costuma chamar de book, tá? Tem o book trabalhista e o book tributário, tá? Que já é um padrão e as administradoras hoje de Curitiba estão muito antenadas nisso, eu acho que no Brasil, né? Então a gente vê que a gente está abrindo praça agora em Balneário Camboriú, a gente está em Londrina também e basicamente é o mesmo padrão, né? Do envio dessa documentação. Então o cara tem que mandar. Por exemplo, você pega no book trabalhista, ele tem que mandar os comprovantes de todos os pagamentos dos salários, do FGTS, do INSS, ele tem que mandar a comprovação do pagamento dos benefícios, né? Então, esse é comprovação de pagamento. Fora as certidões que habilitam que ele realmente fez esse pagamento, tá? Então, ele manda a certidão trabalhista, que ele diz que ele pode ter processo trabalhista, é normal ter processo trabalhista, mas ele diz que não está devendo. Se ele tem processo trabalhista, ele está pagando os seus processos trabalhistas. Então, isso dá uma segurança para o condomínio. Porque é normal uma empresa de terceirização, né, que o principal produto, poderia dizer, são pessoas, então vai ter processo trabalhista, é normal, mas desde que ele esteja pagando, desde que ele tenha um bom jurídico, ele manda lá a sua certidão trabalhista. Manda a certidão de FGTS, manda a certidão do INSS, manda a sua a antiga CFIP, né? Que você manda todos os teus dados da tua folha de pagamento para que o cara veja o quanto você recolheu de impostos e tudo mais. Então, esse é um tipo de book. Então, tem que ter esse book. Ok. Tá? O segundo book é o book tributário, né? Que aí você manda as certidões que você pagou todos os seus impostos tributários, você manda a certidão do ISS, e aí você demonstra que você cumpriu com a sua obrigação trabalhista e cumpriu com a sua obrigação tributária perante ao nosso país, né?
Perfeito. Mais alguma situação aqui? É para verificar essa questão financeira da empresa, ver se ela tem a capacidade financeira para efetuar os pagamentos. Eu preciso ver, o que eu preciso ver? Capital social? Você analisando o contrato social, capital social dessa empresa, você já consegue filtrar bem, sabe? Então, por exemplo, e isso tem uma lei para isso. Uhum. Lei de terceirização diz até X funcionários o teu capital social tem que ser tanto, até 100 funcionários o capital social tem que ser tanto. Esses dias uma moradora de um condomínio veio me procurar e falou, Igor, tem a empresa aqui que a gente desconfia que vai dar ruim. Ela falou assim, eu só queria que você me desse uma dica, não precisa ser invasivo, nada, mas me dê uma dica. Ela falou assim, o capital social da empresa está correto, tal. E aí a empresa estava no Simples Nacional, a empresa tinha mais de 100 funcionários registrados e o capital social da empresa era 20 mil. Então, tá errado. Você já vê na hora aí que tem coisa errada, não tá certo. Entra no Google e diz lá, a lei da terceirização, o que a empresa precisa ter para terceirizar. Já vai estar lá escrito, se ela tiver acima de 50 funcionários, qual o capital que ela tem que ter. E aí, você já consegue fazer um bom trabalho, porque você sabe que está contratando a empresa correta, se você checar isso. Ô Igor, vamos adicionar um item aqui. Síndico, não é querer te assustar, mas é para você ficar esperto, é para você contratar de forma correta. Vamos pensar, e se essa empresa falir, Igor? É realmente um rombo gigantesco, né? Porque ela deixa de cumprir as suas obrigações tributárias, deixa de cumprir as suas obrigações trabalhistas, acaba, na verdade, deixando um prejuízo gigantesco para o condomínio. Outra coisa, né, PC? As terceirizadas, elas correspondem a quanto da cota mensal do condomínio? Eu já tive condomínios que elas correspondiam a 70%. É claro que depende do tamanho do condomínio, sim, mas naquele caso era 70%. Então vamos lá, síndico. Você tem uma média de 50% a 70%, 40% a 70% da sua cota mensal do condomínio, que é preenchido por uma empresa terceirizada. Você vai fazer isso de uma forma tranquila, como se não tivesse peso? É um dos seus principais itens, tem que ser levado muito a sério. E tem que ser contratado com responsabilidade, porque você responde civil e criminalmente pelo condomínio. Exatamente, porque o peso dentro do rateio, às vezes o síndico fica lá investindo muito tempo em ver outras questões. Poxa, eu estou vendo aqui como é que está a questão aqui, por exemplo, do consumo de gás, que é importantíssimo também. Ou vejo aqui como é que está o custo da administradora ou os honorários do síndico, em cima uma série de coisas. Sendo que eu preciso dar uma olhada, e aí vai aquela questão do diagrama de Pareto, né? Eu preciso ver aquilo que de fato que ele mais representa na minha cota condominial, que no caso é a prestação de serviços. Mão de obra. E aí que entra essa pegadinha do Simples Nacional, porque como é um dos fatores mais caros da sua cota condominial, você tende ao quê? A querer economizar. E quando você quer economizar, você vai buscar as empresas que muitas vezes sem o conhecimento, né? Que às vezes o síndico não é obrigado a conhecer tudo, né? Então, claro que não, né? Então, ele vai buscar o quê? Às vezes o mais barato. E é aí que a gente fala que o barato sai caro. Exatamente, é aí que dá esse problema, né? Então não tem como fugir, PC. Ela é caro, por quê? Porque o material humano é o que a gente tem mais de valioso. Olha o quanto é bacana você ter um porteiro bem treinado na sua portaria, bem capacitado, recebendo em dia. Isso evita muito problema pro síndico. Total, porque é mais do que o porteiro, é a experiência de como ele recebe a sua visita, de como ele cuida do seu lar. Hoje eu costumo dizer, o propósito da nossa empresa, a gente entendeu o propósito da nossa empresa, que a gente cuida dos nossos colaboradores porque eles que cuidam do seu lar. Isso então, é fantástico. Pensa, PC, agora no Natal, você pegou o salão de festas, você vai receber a sua mãe, o seu pai, a sua família. Que há tempos você não vê, de repente. Que há tempos você não vê, com muito carinho, com muito amor. Você tá lá pensando na ceia, você pensou em tudo. Cara, você chega no salão de festa, tá nojento de sujo. O porteiro, quando recebeu, foi grosseiro. Ou recebeu mal, ou entrou qualquer pessoa, ou o seu filho está brincando na área comum do condomínio e entrou qualquer pessoa, não tem controle de acesso adequado, não tem nada. Então, cara, olhe o quanto a terceirizada é importante na vida dos condomínios. Além dela representar um alto valor na cota condominial, ela é fundamental para cuidar do seu lar. E o lar é o quê? É a união da sua família com o sonho da sua casa. Entende? Exato. Então é tudo, a gente trabalha para quê? Pela nossa família, e pelo nosso conforto. E vamos pensar, né, Igor? Isso tudo vai sobrar onde? Quem que vai responder de imediato por esses problemas é o síndico. Total. Síndico, sempre que eu falo, a melhor maneira de você resolver problemas é você evitar.
Então, se você não quer ter problema, vamos falar aí, você não quer ter problema aí em finais de semana, problemas aí gerais com relação a isso, você precisa contratar uma empresa que, de fato, detenha essa expertise, que treine seus funcionários, que esteja enquadrada dentro de tudo isso, para que você se sinta mais tranquilo, né, Igor? Que isso vai sobrar para o síndico. Total. E aí é isso, né? Receber a tua família no Natal com o salão de festas limpo, sendo bem recepcionado pela segurança do condomínio, é levar uma experiência de amor para sua família. Então, hoje, a Prime ela não é uma empresa de terceirização, ela é uma empresa que ela leva carinho e cuidado para sua família. Basicamente é isso. E a gente quer que o síndico faça isso também. Leve bem-estar para o seu morador. Chega de olhar para o morador como conflito, de reclamar, né? Porque normalmente quando a gente vê rodinha de síndico, a gente tá sempre nos eventos e tal, e o pessoal fica, aquele morador, aquele tal. Gente, é isso. Faz parte do nosso dia a dia. Exato. Como a gente vai encarar isso? Com pessimismo ou a gente vai levar amor para essa galera, carinho, cuidado, mudar, né? bem-estar? Subir essa régua. Claro, pô. E vamos contratar empresas adequadas, que paguem seus funcionários em dia, que cuidem dos seus funcionários, que leve para vocês muito mais do que o serviço de portaria e de limpeza, leve bem-estar. Perfeito. Ô, Igor, outra questão até nessa situação de contratação, que eu acho que é bem interessante, o pessoal muito fala de planilha aberta. Importante. O que significa isso, planilha aberta? Explica pra gente. A gente volta naquilo que eu falei, né? Se eu pago o mesmo salário, que tem um sindicato, né? Uma convenção, né? Que se define ali salários, benefícios e tudo mais, se os impostos são os mesmos, ou seja, isso é tudo tabelado. Salário, benefícios. Mas é uma commodity. Exato, é basicamente isso. E eu tenho os impostos ali todos tabelados. Aonde que está essa variação de preço? E aí, quando você pede uma planilha aberta, que é a formação de preço daquele serviço, daquela posição, seja de uma portaria 24 horas, de uma limpeza, quando você pede, você consegue entender onde está essa diferença. Aonde estão essas diferenças e esse memorial de cálculo de cada empresa. E aí, quando você pega uma planilha padrão, cara, quando você recebe algo gritante, você já consegue ver facilmente onde estão os erros, aonde aquela empresa está pecando, o que ela tem e o que ela não tem. Então, salário é igual, imposto é igual, muda a margem e uma coisinha ou outra no meio. Pouco. Quando você tem a planilha, você consegue identificar isso. Então, é importante. Porque, de repente, se você pega, você já percebe que o salário é diferente, você já vê, poxa, pera lá, onde está enquadrado? O que está sendo utilizado? Não está no sindicato correto, ou seja, está burlando a questão trabalhista. Crime também, porque pagar abaixo do que é devido, você está sonegando a parte trabalhista. Então, você também está cometendo um crime. Então, você vê como toda essa ferramenta, por exemplo, quando você pede uma planilha aberta de preço, de custo, ela é importantíssima para nivelar o nível, a contratação do serviço, né? O nível das empresas que você vai receber para o seu condomínio. Perfeito. Igor, outra coisa também, muitos síndicos me perguntam, né, sobre essa questão de terceirização. Vamos pensar que eu tenho um funcionário no meu condomínio, esse funcionário é terceirizado, eu estou com uma empresa que ela responde todos os critérios legais ali, ou não, né? Vamos pensar nos dois cenários, e de repente esse meu funcionário ele se acidenta no condomínio. Ele tem um acidente, ele se machuca, de repente tem uma questão lá um pouco até mais grave. O condomínio, ele é responsabilizado, não? Como é que funciona isso? Vamos pensar nos dois cenários. Uma empresa que ela responde, né, tá dentro de todos os critérios legais, e aquela que não está. Quando a empresa está enquadrada em todos os critérios legais, quando ela tem um departamento que cuida disso, o condomínio não vai responder por nada. Tá? Por quê? Porque a empresa é responsável por aquilo. Quando o condomínio tem uma empresa que não tem essa estrutura, infelizmente acaba sobrando para o condomínio. O condomínio que Exato. acaba respondendo por tudo Acaba isso. respondendo. Por quê? Porque essa empresa não tem o técnico de segurança do trabalho. Quando o cara se acidentou, foi lá e fez todos os processos. Porque você abre todo um procedimento, inclusive é ligado ao e-social. O e-social é o sistema, né, que a gente tem de lançar todas as informações pertinentes àquele funcionário, né, desde a sua contratação até a sua saída. Então você precisa cumprir todos os protocolos de segurança e tudo mais. E quando a empresa não cumpre, quem vai pagar por isso? Então vamos recapitular, Igor. Se eu contratar uma empresa que de repente ela não responde esses critérios legais, eu posso ter problemas financeiros, dela de repente não pagar, o condomínio tem que pagar. Trabalhistas. Eu posso ter os problemas trabalhistas também, né? Numa possível falência, pode também o condomínio responder. Numa possível fiscalização da Receita Federal, o condomínio também pode responder por isso. E se esse funcionário se machucar, tiver um acidente, também pode. Então, olha o combo de problemas que eu tenho se eu não estou debaixo do guarda-chuva legal. Por isso, PC, que eu falo,
é importantíssimo contratar a empresa correta. E no nosso mercado tem inúmeras empresas boas, inúmeras empresas especialistas, inúmeras empresas extremamente corretas fazendo um bom trabalho. Então não precisa ir pro ilegal. Sim. Vai pro que está fazendo certinho, que você não vai se incomodar. Perfeito. E aí também eu vou lançar um desafio para os síndicos, sabe? Você que está agora aí nos assistindo, que vai acompanhar esse nosso capítulo, e se você tem uma terceirizada no seu condomínio, faz o seguinte, pega a nota fiscal dessa terceirizada. Vê se lá tem as retenções. Vê se ela está enquadrada no Simples Nacional. Porque se ela estiver enquadrada no Simples Nacional, provavelmente ela não vai fazer retenção de INSS, não vai fazer retenção de PIS/COFINS, porque o Simples Nacional ele emite um imposto único, chamado DAS, que é Documento de Arrecadação... Simplificado. Exatamente. Que todos os impostos estão embutidos nesse DAS. Então, ele não tem o PIS/COFINS, ele não tem o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, não tem. E as empresas que estão no lucro real e lucro presumido têm na nota fiscal discriminado o PIS, o COFINS, o INSS. Então, pega, síndico, essa nota fiscal. Ficou com dúvida agora, putz, será que a empresa está correta ou não está? Pega essa nota fiscal, vai lá e dá uma olhadinha. Se é do Simples Nacional, se está enquadrado no lucro real, no lucro presumido. Se está enquadrado no lucro real, no lucro presumido, fica um pouco mais tranquilo, que ela já tributariamente está respondendo bem, então a gente imagina que os outros setores também devem estar bem encaminhados. Se é do Simples Nacional, notifica a empresa, pede para dar um prazo, ou faz até a própria rescisão, pede para ela garantir a responsabilidade do período que ela sonegou impostos, né? Porque você vai evitar aí um futuro problema. E vamos pensar que eu contratei uma empresa terceirizada, ela está rodando no meu condomínio, está tudo ok, está indo. No entanto, eu preciso, com uma certa periodicidade, solicitar alguns documentos dessa empresa para que eu tenha segurança. Será que essa empresa está pagando tudo que deve, não está pagando? Como é que funciona? Que tipo de documento, o que eu preciso solicitar? Que é isso que eu te falei, esse book trabalhista e o book tributário. E isso já vai mensal. É um padrão das empresas corretas, né, e das administradoras de condomínio receberem essas documentações mensais. Inclusive, elas ficam no balancete do condomínio. Então, já é praxe isso. Mas se você mora no condomínio que isso não é praxe, você precisa solicitar o book trabalhista e o book tributário da empresa mensalmente. Tá? Book trabalhista, todos os comprovantes de pagamento de salário, benefícios, de FGTS, de todos os direitos devidos do colaborador. Book tributário, pagamento de todos os impostos adequados. E as certidões de cada book, do trabalhista e do tributário. Isso tem que ser mensal. E que tipo de recomendação que você dá, no caso, para o síndico, para ele poder gerenciar essa questão toda, não só dessa questão do tributário, que você já passou toda a documentação que é necessário, mas sim no dia a dia ali do desenvolvimento desses colaboradores no condomínio? Como é que ele pode gerenciar, monitorar isso? O que seria importante? Olha, eu acho que, assim, primeiro, o síndico ele tem que conhecer muito bem a empresa que ele está contratando. Vai fazer uma visita lá na sede, se aproxima, entenda como é o processo interno, veja a estrutura dessa empresa. Sabe, eu acho que você vai ter um trabalho um pouquinho maior no início, mas você está trazendo para o seu lado uma empresa de confiança. E no dia a dia, essa empresa com os diferenciais, ela vai te entregar treinamento, ela vai ter gestores, ou seja, supervisores que vão acompanhar de perto essa operação, porque vai ter problema, nenhuma empresa é perfeita, a gente trabalha com pessoas, né? Então tem dia que a gente está bem humorado, tem dia que não, né? Tem dia que o nosso colaborador vai fazer um excelente trabalho, tem dia que não. E aí o que vem que te garante uma certa paz? O quanto essa empresa responde rápido aos problemas e o quanto essa empresa tem de estrutura para você ter uma operação tranquila. Treinamento, supervisores que acompanham de perto, táticos operacionais que em caso de risco vá até o condomínio, né? Um bom RH, um bom departamento de qualidade. Você vê na nossa empresa, nós temos uma pessoa dedicada para treinamento, uma pessoa dedicada para implantação, uma pessoa dedicada para auditoria, que faz auditoria de qualidade dos contratos. Né? Nós temos o pós-vendas, nós temos o departamento comercial, temos psicóloga que faz a contratação. Então, eu acho que para o síndico ter uma vida tranquila com a terceirizada, é ele conhecer muito bem a estrutura dessa empresa terceirizada. Sabe? Eu não estou falando nada contra as empresas que estão começando. Eu já comecei, né, a minha história, eu comecei num escritório minúsculo lá atrás, há 11 anos, que eu também não tinha estrutura. Mas eu comecei com condomínios pequenos e eu fui crescendo a minha estrutura. Eu não tinha como pegar um condomínio de 30 funcionários, 40 funcionários. Hoje em dia a Prime tem na sua carteira condomínios com 35 funcionários, 40 funcionários, condomínios grandes que o faturamento é alto. Então eu fui crescendo e me estruturando. Então a galera pode começar hoje, total. Vai crescendo e vai se estruturando.
né? Mas o síndico que tem um condomínio importantíssimo, com folha, né, com arrecadação alta e tudo mais, é ele entender a estrutura que essa empresa tem. Então, nada contra o pequeno. Sim, o que está começando. Eu quero apoiar essa galera, né? O que eu puder, contem comigo, né? Uhum. Para fazer que o nosso mercado esteja cada vez melhor. Sim. Mas é o síndico contratar uma empresa que tem estrutura. Exato, perfeito. E vamos pensar, eu consigo solicitar algum tipo de treinamento específico? Vamos dizer que eu tenho uma situação específica no meu condomínio, eu tenho uma situação XWY lá, e eu consigo fazer isso? É possível fazer, digamos aí, produtos personalizados para o condomínio? Total, PC, porque assim, cada condomínio tem uma vida. Eu acho que condomínio é um dos únicos setores, ou sei lá, que você não consegue padronizar tudo, né? Cada condomínio tem uma vida única ali. E precisa ter treinamentos personalizados para cada condomínio. Porque, por exemplo, assim, tem condomínios que o maior problema é, sei lá, o morador que entra no vácuo. Exato. O carona. O carona. Cara, tem que ter um treinamento para o porteiro. Como que ele vai lidar com o vácuo do morador? Exato. Quais são as campanhas de conscientização que a gente vai criar, nós como terceirizados, também para pedir a colaboração do morador. Exato. Entendeu? Mas tem outro condomínio que não é o vácuo o problema, ou tem outro condomínio no que o problema são as festas. Então, como que o meu porteiro vai lidar para conseguir fazer com que você, morador... Tem diferentes tipos de problemas, né? Eu não posso fazer tudo num pacote... Não tem como, não é uma receita de bolo, entendeu? Condomínio X é esse padrão, funcionou e no outro tal. Então, tem que ter treinamento personalizado para a necessidade de cada condomínio. Perfeito. Outra situação, Igor, com relação ao trato com colaboradores. Eu, como síndico, posso conversar direto com os meus colaboradores, eu preciso conversar com o supervisor, eu preciso conversar com a empresa, até que ponto isso é assédio moral, não é? Como é que eu, como síndico, posso me portar com relação a isso? Não, você pode conversar diretamente com a equipe que está trabalhando no seu condomínio, sem problema nenhum. O que a gente aconselha, na verdade, é que os problemas sejam tratados com o nosso supervisor. Porque o colaborador, ele executa uma ordem de gestão, né? Sim. Então, que tem que vir da nossa parte. Tá? Então, você, síndico, tá com alguns problemas, chama o supervisor, conversa com ele, passa todas as suas demandas e esse supervisor vai passar para a equipe. Porque também tem a maneira certa de passar. Vamos pegar, tem síndico que é mais calmo, tem síndico que é mais estourado. Então, nós temos ali as ferramentas certas para fazer com que a equipe entenda o que esse síndico, o que esse condomínio precisa e leve para o dia a dia deles. Muitas vezes o síndico chega estourado ou chega calmo demais, o colaborador não vai conseguir entender o que ele quer. E é para isso que a gente está ali. Então o que a gente diz? Pode conversar com o porteiro, pode conversar com a colaboradora da limpeza, com o segurança, com o Honda, com o zelador, com o jardineiro. Claro que pode. É o teu condomínio, é o teu dia a dia. Mas as ordens de execução, o plano de trabalho, nós fazemos, você, síndico, aprova e a gente depois executa com os nossos colaboradores. Trabalha em conjunto, né? Total. Porque também tem aquela questão, se eu de repente conversar com um colaborador aqui, eu vou conversar com um colaborador. Vamos pensar uma portaria que são 4 pessoas no mínimo. Pois Uma portaria 24 horas. Então eu vou conversar com um, de repente eu não vou conversar com outro. Um supervisor, ele vai fazer esse combo, vai conversar com todos, vai alinhar com todos. Claro, e você falou um ponto legal ali, por exemplo, que pode dar um processo de assédio moral? De assédio moral? Claro que pode. Por quê? Porque se o síndico chegar extremamente enérgico no colaborador e tudo mais, ninguém sai de casa para ficar levando bronca. Não, é extremamente desagradável, né? PC, isso e tal. Então, o que pode gerar, assim, problema para o síndico. Então, vamos fazer esse trabalho em conjunto. Eu tenho todo o know-how para lidar com os colaboradores, eu tenho know-how sobre os procedimentos de condomínio, eu faço isso, você aprova, você valida, né? Você síndico valida, aprova, você me diz se está gostando, se não está, você me diz para onde você quer que a gente vá e a gente junto vai costurando essa gestão do condomínio. Exato, perfeito. Outra questão também que me levantam muito é sobre essa troca ou inserção de uma terceirizada. Eu preciso passar isso por uma assembleia, porque também o síndico também tem que ver que isso é caso a caso, né? Depende muito do condomínio. Se aquilo já foi levado para uma assembleia ou como que está a convenção também. É isso que eu ia te falar. Depende de convenção, né? E tem e também tem uma questão política, posso dizer assim, né? Tem condomínios ali que, às vezes, na convenção está dizendo que o síndico pode tomar a decisão por conta própria, mas fica chato com o conselho, fica chato com os moradores. Eu sempre aconselho a levar para uma assembleia, porque eu acho que é uma questão, como a gente está falando, é um peso alto na arrecadação mensal, na cota condominial, e eu acho que isso tem que envolver os moradores por uma questão de respeito com o lar deles, né? Então, eles participarem ali de qual empresa está entrando, quanto que aquilo vai significar
em reais dentro do seu condomínio. Eu acho que é sempre bacana. No mínimo, conselho. No mínimo, conselho. Tem que dividir essa responsabilidade, né? Não dá para tocar sozinho. Eu dividiria sempre. Mas isso é o quê? Um conselho, né? A gente sabe que tem síndico Sim. que decide por conta própria e não estamos recriminando, tá? Mas eu aconselharia sempre, para você estar muito bem respaldado, levar para uma assembleia. Até porque, pelo Código Civil, o síndico ele tem essa competência de definir essas questões administrativamente. Mas é claro, se ele dividir isso, o aceite é muito maior também, né? Total. E eu acho que os síndicos que têm mais sucesso são os síndicos que são extremamente transparentes e que são, né? Ou seja, ele leva isso para a assembleia, ele envolve as pessoas e que divide uma decisão que é democrático, sabe? Não estou dizendo das decisões do dia a dia, de coisas pequenas, né? Sim. Porque no dia a dia a gente tem que ter decisões rápidas, né? E que são fundamentais para o condomínio. Mas decisões como essa, de grande peso, eu acho fundamental levar para a Assembleia. Exato, perfeito. E em cima de tudo isso que a gente conversou aqui, Igor, quando a gente fala se é mais barato terceirizar ou não, ele fica em segundo plano, né? Exatamente. Porque... Não que não seja importante, não é isso. Mas o peso das outras situações é muito mais forte. você vê as vantagens. Se você tiver uma empresa correta, você tiver um processo trabalhista, a empresa vai arcar, você não vai ter custo nem com o jurídico, porque a empresa arca dela e arca com o advogado responsável pelo condomínio. Você não se preocupa com a rotatividade, com o turnover, se a pessoa faltou, se não faltou, se vai sair de licença gravidez, não. Ou seja, você tem a solução. E então, se você for botar na ponta do lápis, ele é quase equivalente. E quando você pensa no benefício que você vai ter, na tranquilidade que você vai ter, e que você vai poder focar em coisas muito mais estratégicas, acaba sendo uma economia. Exatamente, acaba sendo uma economia. Exato. O síndico percebe que ali ele vai ter um ganho operacional muito grande. Por sua vez, ele vai ter tempo para focar no estratégico, vai ficar muito mais seguro. Enfim, o processo todo se desenha. Porque a questão financeira, claro que ela é importante, mas nesse caso existem outras coisas que são tão importantes quanto que, se não forem vistas, podem retornar para esse condomínio lá no futuro, né? E eu acho que o recado principal é: entendam que você, síndico, é responsável civil e criminal pelo condomínio, faça a contratação com responsabilidade, sabe? Terceirize com empresas boas, que valorizem seus colaboradores, que tenham estrutura, porque no final das contas todo mundo sai ganhando. Exatamente. Gente, eu quero agradecer aqui, Igor, obrigado. Igor, aí CEO da Prime, conhece tudo da área, Obrigado. tem aí centenas e centenas de funcionários, não vou falar quantos, mas são centenas e centenas de funcionários, vive isso na prática no dia a dia, e é especialista em condomínios, conhece muito, convive com a dor dos síndicos, né? Nesse dia a dia. Igor, obrigado mais uma vez. Fica à vontade para dar teu recado final aí para os síndicos. Eu que agradeço, fico muito feliz e honrado de estar aqui, né? Uma parceria muito agradece, bacana. Querido. E eu vejo que nós estamos no caminho certo, né? Exato. Então, se a gente está nessa mesa aqui, é porque a gente está no caminho certo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Imagino que os meus pais devem estar felizes de eu estar aqui, viu? Porque a gente é um orgulho realmente estar aqui virando referência, né? Assim, claro, com toda a humildade do mundo, sim, mas contribuindo e sendo... elevando a régua do mercado. Exato, né? E sendo referência. E é legal, gente. Esses dias eu estava com os síndicos e falei, cara, os síndicos profissionais, e eu falei para eles, vocês sabem o quanto vocês significam no mercado? Quantas pessoas se espelham em vocês? E eu levo isso para a Prime também, levo isso para mim, assim. Eu fico imaginando quantas empresas de terceirização que estão começando que querem ser, né? A Prime. Exato, porque eu já fui esse cara. Que lá, pequenininho, no escritório, que era uma salinha minúscula, ficava olhando os grandes players do mercado e admirando essa galera. Eu quero dizer que a gente ainda tem muito para crescer também, tá? Não tem nada a ganho. Mas o impossível não existe e eu agradeço muito por estar aqui contribuindo com esse mercado, viu? Igor, eu que agradeço, obrigado mesmo. A você, síndico, quero te pedir aí, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, repasse para frente, verifica toda a plataforma da Condomínio Play, que tem muito conteúdo aí. Valeu? Gente, obrigado. Um abraço, até mais.